Bom, então, fala aí galera, beleza? Aqui quem tá falando com vocês é o Léo e hoje eu vou trazer esse vídeo aqui pro Podcast pra mim tá explicando pra vocês algumas coisas. No caso, no caso a apresentação do canal, né? E mostrar um pouco pra vocês, no caso, conversar um pouco com vocês, falar quem sou eu, beleza? Bem, galera, o propósito do canal Podcast nada mais vai ser do que mostrar algumas variedades de coisas da tecnologia que eu, no caso, estou aprendendo, né? E eu sou fascinado por isso desde que eu tinha 4 anos de idade. Inclusive, se eu achar uma foto, ela vai estar aparecendo aqui agora, de eu utilizando meu primeiro computador. Eu vou contar um pouco dessa história pra vocês, beleza? Então já deixa o like aí, esse vídeo vai estar fixado como uma apresentação do canal. Se inscreve aí também pra você acompanhar cada dia mais conteúdo aqui. No caso, de pouco em pouco a gente vai criando conteúdo, a gente vai postando mais, beleza? Então é o seguinte, galera, o objetivo do canal Podcast já falei. Eu acho que não tem no caso, uma melhor forma de eu estar explicando pra vocês o motivo de eu criar esse canal, se não contar um pouco a minha trajetória aqui no YouTube e um pouco da minha trajetória de vida, então é isso, né? É o que eu tenho que fazer. Então vamos lá. Galera, eu nasci em 2002, tá? Eu nasci numa época aí em que os computadores em casa já eram algo normal, já era uma coisa muito comum aqui no Brasil. Não todo mundo, né, tendo essa condição, mas em casa, no caso, na minha outra casa, eu tinha, no caso, um computador, mais ou menos 3 anos de idade. Meu pai tinha um 386, tá? Ele importou do Canadá, só que acabou que deu problema. E ele funcionou muito pouco. Ele funcionou mais ou menos umas 3 vezes comigo, eu lembro até hoje de eu jogando Snowfall e mexendo no Paint. Ele era um Windows 95 ainda, um sistema que na época ainda era muito utilizado. Um sistema que na época ele ainda era muito utilizado, um sistema que muitas pessoas utilizavam ainda pela sua facilidade. E a internet, galera, não era algo comum. No ano de 2004, 2005. E em 2006, o meu pai fechou com a NET um plano de 500 kilobytes por segundo lá na minha outra casa. E, no caso, como a nossa situação financeira já tinha melhorado, minha mãe comprou um computador positivo. O famoso POSE. Ele vinha com um Celeron D, 80 de HD. Ele vinha também com, acho que se eu não estou enganado, era 512 megabytes DDR e uma placa-mãe da Asus DDR1, tá? No caso, DDR400 que a gente chama hoje em dia, na época era o LGA 775, só que era o primeiro chipset 775, né? Era a primeira pegada, se a gente pode dizer, da indústria aqui no Brasil a lançar o Celeron D, ok? Então, no caso, quando eu tinha 4 anos de idade, eu gostava bastante de fuçar as coisas, né? Eu, no caso, lembro que eu mexia bastante na internet, a internet era muito lenta, era conexão de escada. Então, assim, a NET, por mais que hoje ela é uma empresa muito boa, uma empresa muito grande, o início da internet lá atrás era muito, mas muito precário, tá? Certo, galera, essa é uma foto minha no Natal de 2007, utilizando esse computador que eu falei pra vocês aí, o famoso Pose. Então, lembro até hoje, a primeira coisa que eu fiz na internet foi pesquisar, no caso, como funcionava aquilo, né? E a gente tinha pouquíssimas pessoas, né? Eu lembro de entrar em alguns fóruns de pessoas comentando sobre computadores e eu falava, caramba, o computador possui uma configuração. Então, dentro daquela caixa tinha alguma coisa e que eu via aquilo e falava, caramba, isso é legal, isso é um negócio que eu posso aprender a mexer que é muito novo. Só que assim, no ano, vamos supor, isso era mais ou menos 2006, 2007, era pouquíssimas informações, entende? Por exemplo, eu fui descobrir que o computador tinha drivers, que o computador tinha uma memória RAM, que o computador, mas foi aos poucos. Não foi assim, pum, não foi. Foi aos poucos. Então, eu lembro que eu falei pro meu pai, eu falei, pai, eu acho que eu consigo arrumar aquele computador antigo seu que tá estragado. Então lá vou eu. Eu lembro que eu peguei uma chave Phillips, abri aquele computador e quando eu abri aquilo eu fiquei maluco. Eu falei, mano, eu vou fechar isso aqui e não vou mais abrir. E aí, tipo assim, naquela época a gente tinha pouquíssimo conhecimento sobre as coisas, então eu não consegui arrumar, é lógico, eu não consegui mexer naquilo. Só que com o tempo foi passando, falando, caramba, eu poderia, né, aprender a mexer com isso. E quando eu entendi, no caso ali eu já tinha meus 10 anos, como a coisa funcionava, por exemplo, lá no prédio que eu morava,
Tinham pessoas que não sabiam formatar, eu ajudava. No caso, eu comecei a formatar o Windows XP com 10 anos, então, tipo assim, eu já sabia bastante. E eu tinha um pendrive que foi dado pra mim de um tio, não vou falar nomes. E esse pendrive tinha um instalador de drivers, cara. Isso era algo absurdo, porque eu plugava o pendrive, ligava o computador na rede de escada, baixava todos os drivers e o computador funcionava perfeitamente. Então, bem aos poucos eu fui me livrando de assistência técnica, né? Geralmente, naquela época, R$ 80 era muito dinheiro. R$ 80 ainda é muito dinheiro hoje. Então imagina, você evitar uma formatação por R$ 80 é algo absurdo. E, por exemplo, fui aprender a trocar fonte de alimentação, fui aprendendo a trocar placa de vídeo, aí depois comecei a aprender a trocar memória, pasta térmica, e foi indo e foi evoluindo bastante. Só que tem uma coisa nesse empecilho todo. Quando eu tinha 8 anos, eu via a galera lá do condomínio, porque o meu computador, como eu falei pra vocês, eu fiquei com esse computador até mais ou menos... Eu tenho uma foto dele aqui, passando em algum lugar aqui. Eu tive esse computador, eu fiquei com esse computador até o ano de 2013. Não, 2012. 2012. Antes de eu comprar o meu notebook. Perdão, confundi. 2011, isso. Então, o que acontecia? Eu via a galera com o PlayStation, né? O PlayStation 2 na época, que era absurdamente incrível. O Play 2 na época você encontrava com chip desbloqueado Matrix, você encontrava novo na caixa, só que você ia ter que comprar os jogos originais. Então, o Play 2 era algo incrível. O problema é que era muito caro. E eu sempre quis ter um Play 2, porque eu adorava, sempre gostei de muitos jogos, tanto GTA San Andreas Bully, eu sempre gostei bastante da franquia da Rockstar. A Rockstar em si, eu sempre gostei dos jogos dela. Eu sempre gostei também de um jogo em específico do Play 2, que já vou falar. E, bem, eu cheguei pros meus pais, né, na época, e pedi o Play 2. Só que, gente, uma coisa era você comprar um PC. O PC, você tinha ele há muito tempo, a longo prazo, e você rodava algumas coisas. Outra coisa, os jogos de computador sempre foram mais baratos que o de PlayStation. E tipo assim, se eu não tô falhando a memória, esse computador na época custou uns R$ 400, que era muito, né? Só que o Play 2 aqui no Brasil, novo, custava 1.000. E tipo assim, R$ 1.000 em 2007 era muita coisa. Então, a alternativa que me restou foi pedir pros meus pais um PlayStation, né? Um PlayStation 1. Ou o PS1, né? Então, essa história é até engraçada, porque eu lembro até hoje, eu e minha mãe, a gente foi numa loja lá no Camelódromo, eu paguei R$ 299 nesse PlayStation 1, e esse PlayStation 1, ele é zerado, ele é novo, ele é muito novo. E bem, foi meu primeiro console. Eu guardo ele desde 2007 comigo, eu vou mostrar pra vocês, ele tá na caixa aqui. Vou abrir ele aqui. Bem, na época já tínhamos controles paralelos de PlayStation. No caso, esse é o controle Fox paralelo para PlayStation 1. Esse aqui nem tinha, no caso, esse aqui, ó, eu vou dar um desconto. Esse aqui é original. Só que pra quem não sabe, esse aqui é aquele controle, tem o do Analog, né? É o primeiro controle de PlayStation lançado. Tipo assim, não é o primeiro, é o modelo, primeiro modelo. Bem leve. No caso, esse aqui é original. Esse é original, eu tenho certeza que é original. Esse outro não é. Esse aqui, ó, com o logo da Fox, é lógico que não é original, tá? Deixar bem claro aqui, mas o outro é. E bem, tá aqui. Esse aqui, galera, ele tá com umas marquinhas aqui do uso, né? Recorrente. É o PlayStation 1. Então, esse videogame aqui, no caso, ele tem aqui as especificações. Da Matrix Games, eu acho que ainda existe. Então, uma coisa que eu vi, cara, que eu fiquei bem feliz, e eu testei esses tempos aí no Instagram do Podcast, é que o leitor dele ainda tá funcionando, tá? Então aqui a gente tinha, no caso, o Power, ó, o Power, liga e desliga, aqui abre a tampa, que tá funcionando perfeitamente a tampa. Atrás a gente tem as conexões de áudio, vídeo, né, o RCA, e aqui a gente tem as conexões, a única, né, conexão de 7.5 volts para energia.
O diferencial dessa versão pro PlayStation 1, galera, é que ela não tem Expansion Pack. E o principal, né, a principal diferença é os memory cards que dava agora, no caso, estava separado. O Play 1 é juntinho, né, o PlayStation 1 Fat. Então tem muita gente que chama esse aqui de PlayStation Slim. Eu chamo ele de PS1, porque realmente é o que tá escrito na carcaça. Então, esse aqui foi meu primeiro videogame. Então aqui eu comecei a jogar alguns jogos bem diferentes. Só que antes disso, eu já sabia, né? Pra vocês verem. Eu já jogava alguns jogos em emulador. E no caso, o emulador que eu mais utilizava era o Project 64. Quem sabe é do Nintendo 64. Só que teve um problema. O meu objetivo no início era comprar o Play 2. Se não desse pra comprar o Play 2, eu queria comprar o Nintendo 64. Só que, cara, o 64, ele ia vir com 3 jogos, eu lembro até hoje, ele ia vir com 3 jogos, ele ia vir com o Mario Party, o Mario Kart e o Super Mario 64. Na época ele ia sair por R$399. Caro, tá? Esse aqui saiu por 200 e pouco, né? Que eu falei pra vocês, 200 e... Se não tô enganado, foi 200 e pouquinho. 200 e pouco. Cara, R$199 naquela época era muita diferença. E eu fico pensando hoje, tipo, caramba, se eu tivesse um 64 com 2 controles, com 3 jogos, 64 original, loucura, né? Lembrando que esse Play 1 aqui, ele é desbloqueado, tá? Deixando bem claro, ele roda qualquer jogo. Roda até disco de Makita, como diz o outro aí. Então, é isso que eu queria contar um pouco pra vocês da minha trajetória nos videogames. E é aí que entra a minha cabeça, né? No caso, que eu quis fazer o curso. Iniciei aqui, né, no Podcast, depois de uma tentativa no meu antigo canal, o Léo PVP. Lá eu colocava vídeos de CS, eu já joguei CS, Minecraft, que foi a maioria do tempo, né? O Minecraft que eu me inspirei bastante em vários youtubers. No caso, eu joguei bastante Hardcore Games. E ao longo desse tempo, meu computador de 2013, o novo, né, na teoria o novo que eu comprei, ele era um i5 da segunda geração, uma placa de vídeo GT 430, uma fonte de 300 genérica, e na época eu tinha 4 de RAM. Só que aí eu fui pesquisar um pouco na internet e eu comprei pela primeira vez, né, no caso que eu fui arrumar, um pente de memória de 4 GB para somar 4 mais 4, 8. E deu super certo. Só que a minha placa de vídeo queimou, né? E essa certa pessoa pegou a placa para ele e não me devolveu. E aí, no caso, esse técnico, e colocou uma 9800 GT no meu computador. Então, resumindo, né? Eu fiquei um pouco pé atrás, eu quis entender um pouco mais da coisa. Isso em 2014. Foi passando o tempo, eu dediquei bastante tempo à escola. No caso, jogava bastante CS. E no início de 2020, eu iria iniciar engenharia elétrica na UFG aqui em Goiânia. Só que de última hora eu decidi não ir. Eu decidi não ir por causa da pandemia e abdicar um sonho que eu tenho muito grande por elétrica para outro sonho que eu tenho. Esse outro sonho era fazer análise e desenvolvimento de sistemas. Como assim não? Basicamente, análise e desenvolvimento de sistemas estuda tanto a parte hardware, a parte física da coisa, como a parte de programação. Não vou mentir para vocês, gosto bastante de programação, porém a parte física é o que me deixa assim impressionado. Porque a parte física de hardware você aprende elétrica assim, do hardware, né? E programação também é algo que eu sempre gostei, então eu uni as duas coisas. E no ano de 2020 eu fundei a Podcast, montagem, venda, formatação, tudo isso, né? E o meu principal objetivo no início disso tudo, né, sempre foi transparecer o que eu estava fazendo, e ensinar as pessoas o que eu estava fazendo. Porque assim, uma coisa é você fazer o seu serviço, você faz o seu serviço, né? Leopoldo, se eu chegar aí para formatar, cara, hoje eu vou cobrar a formatação normal. Só que é legal a gente mostrar para as pessoas que têm entusiasmo, porque tem certas pessoas que não querem fazer, não gostam, né? Só que é legal a gente mostrar para essas pessoas, igual eu, que viver frustrado não vale a pena. Cara, se você quer fazer aquilo, faça aquilo.
que te dá vontade de fazer, sabe? Eu sempre quis abrir uma loja, mas eu não sabia do quê. E o dia que eu falei, cara, eu quero seguir nesse segmento aqui, que vai mexer com programação, software, que vai mexer com físico, parte física do produto, cara, mudou minha perspectiva de ver as coisas. Então, por mais que a Podcast é muito pequena ainda, é algo que eu gosto de fazer. Eu tô aqui fazendo o que eu gosto, né? Geralmente, eu tenho bastante vergonha, eu não estaria me mostrando nessa câmera, me colocando um vídeo no YouTube por isso, porque eu tenho vergonha. Então, é isso. E, no caso, eu sempre gostei de jogos, sempre gostei da parte física do hardware, e sempre gostei de programar, assim, coisas básicas e coisas avançadas. Então, isso uniu muito, me uniu muito. Me deixou muito feliz. No caso, hoje a gente já. No caso, ainda bem que a Podcast já tem vários, né? No caso, aqui em Goiânia, eu já fiz várias vendas, já arrumei vários computadores. Atualmente eu tô com 2 contratos. Tô trabalhando pra mim, né? Então, realmente estou muito feliz nessa questão, tá? E bem, nessa questão que eu falei pra vocês de videogames, que eu queria entrar, né? No assunto, eu entrei nesse assunto pra explicar a Podcast. Hoje eu tenho uma percepção incrível sobre videogames, né? Os videogames mudaram a minha vida, tá? Os jogos mudaram a minha vida. A informática mudou minha vida. Porque lá atrás mesmo, lá no início, eu ouvi de muita gente, isso não dá futuro. Passei um pouco pra frente, isso não dá futuro. Há 2 anos, 1 ano atrás, isso não dá futuro. Eu ouvi isso da boca de muita gente, galera. Muita gente. Então você que tem o seu sonho, cara, não desista do que você vai fazer. Na moral, não desista. Se você tem o sonho de ser médico, se você tem o sonho de ser veterinário, se você tem o sonho de, cara, sei lá, ir pra lua um dia, participar da NASA, irmão, corre atrás do teu sonho, sabe por quê? Porque, cara, nada vale. Ó, eu posso até errar, eu posso até não conseguir, mas eu tentei, saca? Eu posso ter errado milhões de vezes, mas eu tentei, cara. Então é isso que eu quero passar pra vocês nesse vídeo. Eu sei que ficou um pouco longo. Vou ver se eu dou uns cortes aí pra ver se melhora, né? Mas é isso, galera. Eu fiz esse vídeo aqui pra mostrar pra vocês o que é a Podcast. Podcast aqui em Goiânia, tá? No caso, você pode entrar em contato comigo pelo Instagram, pode entrar em contato também pelo WhatsApp. WhatsApp eu mando lá pelo direct do Instagram se você quiser, né, conversar comigo. Acho que é isso. Bastante feliz em estar continuando esse projeto. Esse projeto vai continuar a todo vapor. Acesse o Instagram, porque no Instagram é muito mais rápido de eu estar fazendo conteúdo e postando pra vocês. Outra coisa também, continua aqui no YouTube, é lógico. Mas vai ajudar bastante seguir lá no Instagram, beleza? Então é isso. Muito obrigado a você. Um grande abraço e valeu!